Olá, muito boa noite. Eu sou Fernando Rodrigues. Você está conectado conosco no canal BL7. Nós vamos conversar hoje com o Renner. Ele é diretor do Espaço Deise Ribeiro, um salão, um instituto de beleza muito bem conceituado em Belo Horizonte. Nós vamos bater um papo com algumas dicas para você que é empreendedor, você que tem o seu negócio, você que está nessa quarentena com algumas dificuldades. Então, eu vou conectar com o Renner aqui. Nós vamos iniciar a nossa conversa. Olá, Fernando. E aí, beleza? Olá, Renner, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você. Espero poder acrescentar aí com o pessoal aí. Obrigado pelo convite. Ok. Então, Renner, deu um probleminha aqui na nossa comunicação, mas eu vou refazer aqui. Só um instantinho. Está aparecendo você milhares de vezes aqui na imagem, mas tudo bem. Enquanto isso, a gente vai começar o nosso bate-papo, porque ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim que Beleza? acontece. Então, Renner, a gente tem assim, a gente fez um briefing hoje de algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. E eu acho que se a gente for dar um tema aqui para nossa conversa, posso dizer assim que a gente poderia falar sobre 5 dicas para manter o equilíbrio dos negócios durante a quarentena. Então eu vou lá, vou mandar uma pergunta para você logo de cara aí, né? Qual que seria a sua primeira dica aí para a gente começar a falar sobre isso? Bom, legal. Só para o pessoal aqui começar a entender aqui um pouco do meu ramo, sou cabeleireiro, né? Barbeiro, cabeleireiro. Lá no meu instituto tenho 19 profissionais e a gente tem um instituto de beleza, né? Nós temos vários segmentos junto nesse salão. Eu já tenho 6 anos já lá na empresa, né? É um desafio para mim. Acho que eu desenvolvi muito o lado do empreendedorismo e essa crise pegou todo mundo de surpresa, né, Fernando? Todo mundo deve estar meio assustado ainda com isso. Eu queria compartilhar um pouquinho aqui dessa minha experiência com vocês, a experiência de ter um negócio fechado, né, sem funcionar, sem poder trabalhar direito. Sim, Eu acho que a primeira dica que eu daria assim, para empresários, para o empreendedor, é ele se reconectar com ele mesmo, né? É a desparalisia, né? Essa mental, porque o que aconteceu comigo? Eu venho acompanhando o cenário desde meados ali de fevereiro, quando a gente começou a se preocupar com isso. Eu comecei a ficar muito preocupado quando eu vi a situação, né, desenrolando, chegando e já foi um ano difícil, né, Fernando? 2020 já começou assim, com muitos desafios. sim, E isso foi me paralisando, isso foi me sufocando, foi, sabe, eu comecei a ficar sem reação. A cada dia eu esperava uma notícia, a cada dia surgia algo novo. E a minha torcida, eu torcia para que não chegasse no que chegou, né? Não fechasse tudo. Porque eu não tinha outro plano, né? Se fechasse a empresa, eu não tinha mais de onde tirar o sustento. E foi o que aconteceu no dia 20 de março. A gente teve que parar as atividades e aquilo perdi o chão, né? Eu acho que todo mundo que tem um negócio fica desesperado nesse momento. Se sua empresa para de faturar, você não tem mais de onde tirar o seu sustento. De repente, num cenário que a gente não esperava, aconteceu. é E eu verdade. fiquei 8 dias assim, paralisado, parado de tudo. Eu fiquei assim, num estado meio depressivo, né? Eu acho que acontece com todo mundo. Foi um golpe muito duro para o empreendedor brasileiro que já lida com muitos desafios, né? Que vem aí de ano em ano se recuperando e não foi diferente para a gente. E nesse momento que eu parei, eu até acreditava que ia voltar logo, mas eu fui vendo que não, e foi quando eu vi um vídeo daqueles que a gente fica só na internet, né, rodando feed, né, quando você entra nesse estado de paralisia, você só quer passar o tempo. E um dos vídeos que eu recebi, uma mulher lá
da Itália, estavam falando sobre a dificuldade deles lá, como que foi a primeira semana, a segunda semana, e ela falou muito sobre a rotina. Foi aí que eu me toquei que o que aconteceu comigo foi de logo perder a rotina e aquilo me desestabilizou completamente, eu não sabia lidar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer uma rotina. Nesse dia que eu estabeleci uma rotina, eu falei, eu vou aproveitar o meu tempo livre para pensar, para desenvolver algumas habilidades, para talvez aprender coisas novas. E foi ouvindo uma live, foi procurando conteúdo para encher a minha mente de ideias, de coisas, que eu ouvi um menino de 19 anos, um cearense, eu nem me recordo o nome, eu sei que o primeiro nome dele é Davi, e ele falando, olha, um empreendedor nesse momento ele precisa agir rápido, porque se ele demorar muito, vai virar uma bola de neve e o empreendedor ele precisa criar soluções. Você que é empreendedor, ele falou assim, parece que ele estava falando para mim, você que é empreendedor, esse é o seu momento, essa é a hora de você brilhar, essa é a hora de você criar coisas novas, de você criar soluções. O mundo precisa de soluções. E aquilo, para mim, me despertou. E foi ali que eu comecei a destravar minha mente e começar a pensar em algo que eu pudesse fazer mesmo fechado. Como que eu iria fazer um salão de beleza vender serviço fechado? E foi surgindo ideias, foram surgindo ideias, e quando você sai desse estado mental de confusão, de travado mesmo, parece que você se sente cercado, né? Você não tem aquele, você não tem mais soluções, você se sente prisioneiro e Sim. você não vê saídas. Quando eu saí desse estado, dessa prisão, de não saber o que fazer, começaram a surgir muitas ideias. Ideias boas, ideias que me ajudaram muito. Então, acho que a primeira dica que eu daria, você é a solução que as pessoas estão esperando. Talvez você vai ser a solução da sua empresa que está fechada. Você vai trazer a solução. Se você é empreendedor como eu, a gente não nasce sabendo. A gente precisa correr atrás e aprender e buscar informação, pensar em uma saída, pensar em algo. E as pessoas, a sua empresa, a sua família, estão dependendo de você nesse momento. Então, destrava a sua mente, desliga dessa loucura e comece a pensar em soluções que as ideias vão chegar. Então, essa seria a minha primeira dica aí Então, que eu quando a gente daria. fala que a primeira, vamos dizer assim, que a primeira dica não paralise mentalmente, né? E quando a Isso. gente E fala lidar com a crise de forma racional. isso, quando a gente se paralisa mentalmente, na verdade são as nossas emoções que nos levam a esse conflito, né? E vamos lá, então, Exatamente. para uma segunda dica aí, porque assim, sem essa primeira dica, não tem como seguir os próximos passos ou as outras dicas, né? Vamos dizer assim, 5 dicas ou 5 passos, então esse primeiro passo não tem como ser o segundo passo nem o terceiro passo. Precisa realmente ser o primeiro passo, porque se a pessoa está parada, ela não tem condição de dar os próximos passos. Então vamos lá, qual que é Ela o não vai segundo conseguir enxergar, né? isso? Qual que é o segundo passo que você sugere aí para esse momento de crise, para empreendedores, para as pessoas que estão buscando sair desse embaraço todo que está acontecendo? Bom, eu vou continuar usando a minha experiência Ok? pós-corona, porque é muito novo, né? Eu acho que a segunda dica que eu daria seria você usar o que está na sua mão. Você usar as ferramentas que você tem. Você não pode investir, você não pode comprar nada agora, você não pode tirar dinheiro do bolso, né? Você não pode agora fazer loucura. Sim. Então eu comecei a pensar em coisas que eu tinha e as ferramentas que eu tinha. E quando você sai daquela sua ideia diária, por exemplo, todo dia eu chego na minha empresa, dou bom dia para as meninas que ficam lá na frente, vou para o meu posto de trabalho, dou uma volta na empresa, vejo como que está, checo a minha agenda e começo a fazer meus atendimentos. E muitas das vezes você entra nessa rotina, você não enxerga os detalhes que estão envolvidos naquilo. A menina que chegou mais cedo e abriu o portão e ligou os computadores e mandou mensagem para os clientes, e ela respondeu lá o WhatsApp, e ela criou uma lista, ela atualizou o status. São várias coisas que acontecem que durante o dia você não percebe. Você entra na rotina e não percebe. Então, uma das ferramentas
que eu comecei a visualizar, e eu acho que eu usei mais foi, foi descobrir as ferramentas que eu tinha, que é a minha lista de clientes, os dados da minha empresa, os relatórios, usar os contatos, usar o WhatsApp, usar o Instagram, usar as ferramentas que eu tenho no meu computador, usar o telefone, usar o que eu tinha disponível e pedir ajuda. Eu acho Ok. que sozinho a gente às vezes não consegue. Se eu não tivesse a minha esposa do meu lado me ajudando a pensar, se eu não tivesse, às vezes, os colaboradores que estavam juntos ali, eu envolvi todo mundo. Eu acho que uma das principais ferramentas que eu vi foi ferramenta humana. Foi pessoas que estavam pensando junto comigo, provocando essa união de ideias e fazendo surgir coisas, surgir ideias. Por que a gente não faz isso? Vamos ligar, vamos mandar mensagem. E eu usei Ideias que muito, talvez tiveram que teve no passado, mas não foi apropriado para a época, né? E não agora entendi? ideias que você teve no passado que talvez não foram apropriados para a época, agora está sendo, né? Boas Muito, ideias, exato. né? A gente Eu estava sempre tendo tive. uma Pode falar. conversa, né, agora à tarde, e você me falou sobre pacotes promocionais, você me falou sobre home care. São ideias Uhum. sensacionais, ideias que às vezes você no dia a dia, no vamos ver, você não consegue usar, mas agora nesse momento onde você precisa, vamos dizer assim, passar uma peneira de tudo que você sabe e aproveitar as migalhas, vamos dizer assim, as oportunidades que no passado você não pôde usar, mas agora você está podendo usar. Então comenta um pouquinho sobre aquela nossa conversa de hoje à tarde, sobre essas outras ideias. Bom, a primeira coisa que surgiu assim funcional foi a venda de pacotes. Depois que eu comecei a conversar com as pessoas, a gente teve uma ideia. Poxa, vamos lançar um pacote, vamos fazer a promoção com o serviço que a gente tem para as pessoas depois executarem o serviço quando voltar. Então a gente lançou, fizemos a arte, lançamos no nosso status mesmo de Instagram, mandamos para os nossos contatos e imediatamente a gente não esperava isso. Imediatamente foi surgindo respostas das pessoas: não, eu quero ajudar, eu quero contribuir. E as pessoas entraram na nossa causa, ajudaram. Os nossos clientes mostraram um valor que eu não conhecia, mostraram assim, uma parceria, mostraram uma união, mostraram uma valorização do nosso trabalho como profissional e começaram a comprar os pacotes, mesmo sem uma data marcada para atender, eles Sim, começaram a comprar. E a legal. gente não tinha, a gente não, eu não tinha a ideia de que se podia vender serviços como se fosse vender um serviço online, como se fosse uma loja online. Você vai lá, compra uma mecha e faz depois. Eu nunca tinha pensado nessa ideia. Foi algo que surgiu quando a gente resolveu pensar. Uhum. E ajudou demais, ajudou muito. Aí você já cai falando sobre esses assuntos, você já chama já um terceiro passo, né? Ou a terceira dica, né? Que sobre os clientes, né? Qual que então é o terceiro passo aí, ou a terceira dica que você pode deixar aí para Olha, essas eu, pessoas? eu, eu descobri que a minha empresa, o fundamento da minha empresa, a base toda da minha empresa são os clientes. Parece que isso é lógico para todo mundo. Se você não tem cliente, você não tem emprego. Mas muitas vezes você começa a enxergar só faturamento, você enxerga só o dinheiro que entra, você esquece das pessoas. Uhum, E nesse momento que a empresa passou, que nós perdemos o faturamento, você para de olhar números e passa a enxergar a gente. As sim, pessoas que se relacionavam com a gente toda semana, que se relacionavam com a gente todo mês, começaram a fazer parte da nossa história de reconstrução, começaram a investir em nós, né, com algo que a gente nem imaginava. Com esse apoio financeiro, ele surgiu através da história que essas pessoas tinham com a gente. Não foi porque assim, eu quero comprar sua mecha mais barata, não, é porque eu quero te ajudar. Eu faço parte da sua empresa, vocês vão conseguir, vocês vão levantar a cabeça, nós não vamos deixar vocês perecer, nós precisamos de você
como a gente está com saudade, poxa, saudade de fazer a minha unha. E, nossa, isso foi fundamental para nos para erguer a nossa cabeça, para fazer com que a gente acreditasse que a gente consegue sim, com a força dos nossos clientes, dos nossos profissionais, nós vamos levantar a cabeça, vamos dar a volta por cima e nós vamos conseguir. Então, os clientes, eles ganharam outro patamar dentro da minha empresa. Eles agora são o primeiro patamar. Então, eu não posso deixar de cuidar desse cliente, de cultivar essa amizade, esse contato humano, essa coisa física, menos. Tá, eu falei aqui de redes sociais, falei de ferramentas, falei de Instagram, falei aqui de WhatsApp, que eram ferramentas que eu tinha, mas o principal foi o contato com eles. E você, como empreendedor, como profissional, nunca esqueça de que as pessoas precisam desse contato físico, precisam de você, precisam do olho no olho, precisam do seu carinho, da sua atenção. Então não deixe isso morrer. Cuida dos seus clientes com carinho, faça parte da história deles. Sei lá, dê um brinde, dê um bombom, dê um sorriso, dê um elogio. Eu acho que isso acrescenta demais e passa a enxergar eles de olhos diferentes. Não olhe só para o faturamento, que um dia isso pode te deixar na mão. Eu, Essa eu, seria a terceira dica. você sabe que eu sou de São Paulo, né? E já fazem 5, vai para 6 anos que eu tô morando aqui em Belo Horizonte. E eu vi, assim, uma diferença, assim, vamos dizer, cultural, né? Muito grande no comércio em geral, né? E isso que você está falando, continuar cativando o seu cliente é uma dica muito importante. Até mesmo assim que às vezes isso pode romper barreiras culturais, né? Em São Paulo é assim, se um funcionário já olhar torto para um cliente e o dono vê, já é mandado embora, né? Eu já fui atendido em comércios aqui em Belo Horizonte, vamos dizer assim, de cada 10 comércios que eu vou, pelo menos 7 ou 8 comércios, eu tenho uma dificuldade assim. Hoje eu já estou mais habituado, hoje eu já não consigo mais ver isso como uma dificuldade, mas logo no início, nos 2, 3 primeiros anos, eu vi assim uma resistência tanto dos funcionários em tratar assim melhor o cliente, quanto até mesmo de donos de empresas, né? Eu cheguei a entrar em lojas que o dono falou assim: ah, não tem aqui, vai para outro lugar, só faltou me tirar da loja, né? Mas esse terceiro passo é muito importante, eu acho que é uma dica que a gente tem que frisar para os empreendedores, para os donos de comércio, para os gerentes, para as pessoas que estão envolvidas com equipes, porque um bom cuidado é o que leva a pessoa sempre a estar lá, é uma fidelização. Então, assim, já fui empresário no ramo de beleza também, tinha um comércio, né, como o seu, e a fidelidade, a fidelização do cliente, ela é ouro. Ela é ouro. Isso que você está falando de repente demonstrar um carinho, né? Às vezes a gente aprende tanto assim do profissionalismo lá do profissional, mas às vezes a parte que você consegue ganhar, a forma que você consegue ganhar ou fidelizar um cliente é você expressar uma forma de carinho. E o brasileiro, ele tem essa facilidade, né? Hoje nós estamos enfrentando essa pandemia e assim tem sido tão difícil não abraçar, não pegar na mão, né? Não tá mais junto, né? Porque é uma característica do brasileiro. Mas essa terceira característica aí, esse terceiro passo, né? Essa terceira dica, continue cativando o seu cliente, é uma dica muito importante. Vale a pena investir na conquista do cliente, não só por causa de um produto, né? Mas por causa também, assim, de um tete a tete, de uma conversa, de um respeito e de dar atenção, porque a maioria dos clientes gosta de atenção, principalmente no ramo que você atua, onde 95% são clientes femininas, né? E a cliente feminina, ela gosta de atenção. Já é diferente do homem que vai lá, às vezes você nem sabe o nome do cara, nunca vai saber, ou, né? Ou vice-versa, mas a cliente feminina é uma cliente diferente, é mais exigente e ela gosta de atenção. Então, vale a pena a dica 3. Agora vamos para o quarto passo aí, né? O quarto passo, o que que você pode falar aí para nós, para a gente registrar aqui no nosso bate-papo? Eu acho que o momento agora, Fernando, ele pede uma mudança, né? A gente, igual você falou, eu acho que esse fato da gente não poder abraçar, não poder tocar na mão,
de ter toda essa mudança, né? Você tem que sair de máscara, você tem que tomar cuidado quando você for dar um espirro. Se você tiver gripado, você pode ser preso, né? O negócio é horrível. É assustador se você tiver Sim, gripado. muito. Eu acho que agora as coisas vão mudar daqui para frente. A gente vê o cenário se transformando, né? Esse contato físico, esse atendimento, ele vai exigir uma mudança dos profissionais. Acho que o mercado vai. A gente não tem como mensurar isso agora, mas quando voltar, a gente vai sentir que as empresas vão estar diferentes, que as pessoas vão estar diferentes. Isso vai exigir de você, profissional, um cuidado maior com a sua higiene, com o contato com o seu cliente, com o seu atendimento. Você vê que as pessoas agora estão fazendo muito atendimento a domicílio, estão fazendo, estão tendo esse contato mais próximo do profissional. Então vai ter muita mudança. Eu acho que a gente precisa estar atento que essas mudanças estão acontecendo muito rápido. Elas estão acontecendo em um ciclo. Sim. Se você não tiver antenado com as mudanças, você vai ficando para trás. Por exemplo, hoje eu passei em uma avenida e eu vi alguns salões abertos, algumas barbearias abertas, assim, fazendo alguns atendimentos. E eu vi uma barbearia muito tradicional, antiga, que a gente chama de old school, aqueles senhores que andam de Sim. paletó, que andam bem antigões, que eu gosto, sou fã demais desse povo. Eu acho que eles são a base da nossa profissão. Fechado. Talvez porque ele é idoso e ele não possa estar ali tendo esse contato, né? Eu acredito que ele até queria estar ali para não perder os clientes, ele depende daquilo, mas ele não podia estar ali e ninguém poderia, né? Mas as pessoas estão correndo atrás aí da forma que podem, no desespero. Eu até entendo quem está aberto, não estou aqui julgando. Mas esse senhor que está em casa, eu fiquei pensando, olha, quando ele voltar a trabalhar, será que ele vai ter os clientes dele? Será que os clientes dele não fez um atendimento a domicílio? Será que os clientes dele vão sentir segurança em voltar à barbearia depois de 3 meses, 2 meses? Será que eles vão lembrar daquele ponto? Será que eles vão esquecer? Qual será a reação desse cliente? Eu tenho certeza que vai ser muito diferente. Tanto o profissional que vai para lá, ele vai tomar muito mais cuidado, quanto o cliente que talvez não vai voltar, porque já vai ter conhecido outro profissional, ele já resolveu o problema dele com a máquina em casa. Então, exige mais do profissional em ser mais profissional, em ser mais detalhista, em ser mais humano nesse atendimento, em ter mais mimos para o seu cliente. E eu sei que esse conflito econômico nos assusta, essa loucura que a gente está vivendo. Às vezes você vai voltar sem dinheiro, às vezes você não vai ter um investimento para botar ali na sua empresa, talvez você não tenha nem mais empresa, mas não se sinta em pânico, não se sinta assustado. Talvez daqui para frente você nem precise mais de um local físico, talvez daqui para frente você pode ser você mesmo, a sua empresa, e continuar atendendo seus clientes, em abrir outros clientes, em mudar a sua forma de atendimento. Então não entre em pânico, tenha a esperança de que você, como profissional, faz esse país girar. As pessoas precisam de nós, precisam do nosso trabalho, seja você barbeiro, manicure, cabeleireiro, você faz diferença na sociedade. E eu tenho certeza que isso vai passar, nós vamos dar a volta por cima e nós vamos conseguir retornar à normalidade. Então, uma parte desse quarto passo que é não perder o desempenho, né? O desempenho profissional, o bom trabalho, o profissionalismo, a organização, né? Você falou de limpeza, você falou de aparência, né? Acho que isso é muito importante e é até interessante falar sobre isso. Você falou um pouquinho sobre a cultura que vai mudar, as coisas que vão mudar, né? Isso essa cultura do você não precisar de um espaço físico, você não estar ali em quatro paredes, já é uma cultura já difundida há muito tempo, já na Europa, nos Estados Unidos já acontece há bastante tempo, que são os home offices, né, que a gente ouve falar, as pessoas trabalhando de casa, o seu computador em casa, um trabalho home care. Isso
Isso, na verdade, assim, acho que de 10 a 15 anos para cá tem se tentado mudar essa característica do Brasil, instalar essa característica no Brasil, e eu vejo que foi com passos muito pequenos, né? Mas eu acredito que após essa pandemia, após isso que está acontecendo, a nossa característica profissional vai mudar. E isso que você falou faz parte. Agora, tem que se preparar para esse novo futuro, né? Tem que deixar a mente aberta. Às vezes, você falou também do barbeiro tradicional, né? Às vezes, pela idade ou pelas características, pela cultura, ele vai ter uma certa resistência. A gente vê hoje pessoas. A gente trabalha com um site de atendimento e e as pessoas, tem muitos voluntários que atendem, dando aconselhamento, né? Porque nós somos envolvidos com OSC, né? Organização Civil Social, né? Social Civil, que são as antigas ONGs, né? E a gente vê que as pessoas que são os voluntários, que são de mais idade, têm uma certa dificuldade com tecnologias, né? Mas eu acredito que as pessoas elas precisam manter agora nesse momento a mente aberta, né? E para essas novas tecnologias, não perder o desempenho, procurar uma profissionalização, eu acho que tudo isso está embutido nessa nossa conversa, né? Mas vamos lá, Renner, está acabando o nosso tempo, vamos lá para o quinto passo. Ah, eu acho que o que a gente precisa agora, Fernando, é se manter vivo. É se manter vivo no sentido de não deixar morrer as esperanças, de não deixar você voltar. A gente volta lá no primeiro passo, né? Que a pessoa continuar bloqueada, sem ajuda, sozinha. Eu já ouvi histórias de pessoas completamente desesperadas, e a gente entende, a gente sabe que é uma situação que o mundo nunca viveu. E é momento de acertar mesmo como profissional, de mudar tudo, de ter esperança. Se você não tiver esperança, eu acho que eu gosto muito de assistir programas de sobrevivência, só dando um exemplo. E esses programas de sobrevivência, eles mostram um fator determinante para a sobrevivência de qualquer pessoa, que é querer estar vivo, que é essa saúde mental, a pessoa está psicologicamente decidida a terminar o desafio ou a sobreviver. Porque a partir do momento que a sua esperança morre, que a sua cabeça se entrega, que o seu corpo se entrega, você não consegue mais fazer nada. E talvez se as pessoas que estão assistindo estão nessa situação, é o momento de procurar ajuda, de curar isso primeiro, de acender aquela chaminha da esperança. Sem essa esperança, sem essa vontade de viver, Sim, sem essa luz lá no fundo do seu coração, falando assim, nossa, nós vamos dar conta, nós vamos conseguir. Eu acho muito difícil a pessoa conseguir reagir a qualquer negócio ou ter qualquer ideia. Eu só exemplificando aqui, eu citei no início, que eu comecei a perceber essa crise no meio de fevereiro. Ela ainda não tinha chegado aqui no Brasil com peso e a gente ainda não sabia se ia chegar ou não. Mas já me bateu um desespero naquela época, eu já tive um desespero, eu já comecei a ficar muito desequilibrado emocionalmente, e é normal, quem lida, eu sou muito agitado, eu penso demais no meu negócio, penso muito em trabalho, estou meio viciado em trabalho. E eu fiz a fé me ajudou muito, eu fiz uma oração enquanto eu estava fazendo uma caminhada, e a minha oração foi, Deus, que eu não, que a minha fé não esteja firmada em negócio, em trabalho, que eu tenha fé no Senhor como, mesmo se eu perdesse o meu chão, eu continue tendo fé. Eu acho que tem muitas passagens bíblicas que nos fortalecem em momentos difíceis na Bíblia que a gente lê, e a gente não imagina o emocional daquelas pessoas quando elas estavam passando aquela dificuldade. Parece muito simples, mas num momento assustador desse, a gente percebe o emocional da situação, como a sim. situação te massacra psicologicamente.
E aquilo me encheu de. Eu acho que eu pensei logo no pior cenário possível. E eu pensei assim: não, eu preciso ter fé, mesmo que chegue nessa situação, e eu vou dar conta, mesmo que eu perca tudo, mesmo que tudo se acabe, mesmo que eu perca a empresa. Eu volto a cortar cabelo. Eu já tive num estúdio, eu já vivi com conta negativa, eu já estourei meu cheque especial uma vez, eu já fiquei devendo cartão de crédito, vai ser a primeira vez. Eu já vivi escassez, eu já vivi dificuldades na minha vida. Tive essa conversa com minha esposa, que também acho que a família participa desse peso emocional, né? E a gente chegou num acordo. Falei, ó, se a gente perder tudo, se a empresa acabar, se a gente ficar devendo banco, se o empréstimo não der para pagar, eu vou continuar trabalhando. Vai aparecer outra coisa, nós vamos dar conta. E isso me deu esperança. Isso me fortaleceu demais e me manteve vivo, está me mantendo vivo até hoje. A fé e a esperança. Né? E as outras pessoas, e as pessoas que estão comigo. E eu acho que eu deixaria aqui no final dessa live isso. Tenha fé, tenha esperança, você consegue, você já viveu provavelmente momentos mais difíceis na sua vida financeira ou, sei lá, emocional, e você vai dar conta, isso vai passar, uma hora passa, a gente vai vencer. Vamos vencer sim. É isso aí, Renner. Foi ótima a conversa. Foi ótimo a gente bater um papo sobre esses 5 passos aí. Só para a gente recapitular aqui, para nós encerrarmos. Não paralise mentalmente, use suas experiências passadas, continue cativando seu cliente. 4º passo, não perca o desempenho. E 5º passo, lide com os conflitos, sendo eles quais conflitos forem, econômicos, emocionais, físicos, com esperança, né? E nós acreditamos que a nossa esperança está no Senhor, então vamos Amém. passar isso como a Bíblia diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos consolam. É isso aí, Renner, Amém. obrigado. Obrigado por essa entrevista, obrigado por esse bate-papo. Que você possa ter sucessos no seu negócio, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É a minha primeira live, estou muito feliz em participar aqui. Obrigado por lembrar de mim. Espero que a minha experiência, a minha pouca experiência, tenha contribuído aí para as pessoas que estão assistindo. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Você acabou de assistir o Renner, ele é diretor do Instituto Deise Ribeiro, Instituto de Beleza, um salão de beleza muito bem conceituado, é, muito bacana lá em BH, em Belo Horizonte, no bairro. Esqueci o nome do bairro agora. Palmar. Palmares, isso. E falando sobre 5 passos para você enfrentar essa crise, 5 passos para você passar essa crise enfrentando com esperança. E ó, deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva em nosso canal e deixe os comentários o que você gostaria de ouvir nas próximas lives. É isso aí, muito obrigado, valeu!